E hoje nós vamos entrar na aliança de milagres, o propósito da aliança de milagres. Pastor Paulo já citou alguma coisa aqui no início do culto, e esse não é um propósito que vai acontecer a primeira vez aqui na igreja, mas novamente o nosso apóstolo, o apóstolo Eduardo, nos trouxe a proposta de trazer a todas as maranatas a aliança de milagres nesse inío de ano. Como o pastor Paulo falou, esse propósito é uma oportunidade, é uma ferramenta para que a gente pratique o nosso ID. A grande comissão que Jesus deixou para nós, lá em Mateus 28, quando ele disse para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Senhor nos deu uma ordem. Deu uma ordem a todos aqueles que o conhecem, o seguem, receberam esse evangelho da salvação e agora precisa anunciar por onde vão. Amém? Então, a aliança de milagres, ela é uma oportunidade, uma ferramenta que vai nos ser dada para que a gente coloque o nosso ID em ação. Nós, como eu falei aqui, já tivemos outros momentos da aliança de milagres e nós temos testemunhos dessa aliança, O que eu posso lembrar mais rapidamente aqui é o da Beth. Na última aliança de milagres, nós recebemos Beth Clayton aqui na igreja. Na última aliança de milagres, o meu pai foi colocado na parede para tomar uma decisão. Então, realmente, Deus opera. Quando nós nos propusemos a entrar nesse propósito, Ele é um Deus que faz milagres. Amém? Nosso Deus é um Deus de milagres, mas Ele também é um Deus de aliança. Aquele Deus, o Deus, como eu coloquei hoje lá no grupo, o Deus que nos criou, Ele nos criou e nos planejou para um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento de aliança. Nós vamos ver na Bíblia muitos exemplos de Deus se aliançando com o homem. Amém, gente? Tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E aí a gente já conhece a história. Noé passa anos e anos da sua vida construindo a arca. Teve que provar ali da sua fé pelo tempo de espera. Houve dilúvio, 40 dias, 40 noites chovendo. Teve que esperar a água baixar. O dilúvio acaba. E o Senhor outra vez volta a Noé. E agora aquela aliança que era pessoal se torna uma aliança estendida a toda a terra. Gênesis capítulo 9, verso 13. Deus fala para Noé: porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a... Não seria mais somente uma aliança entre ele e Noé, mas agora uma aliança entre ele e a terra. Deus prometeu que não destruiria mais a terra com água, mas aquela aliança que era uma proteção pessoal, agora, por causa da obediência e da graça diante de Deus de um homem, se estende a toda a terra. Sabe o que eu aprendo com essa aliança? Eu estava hoje estudando a palavra, estava aprendendo com as alianças. É claro que tem muito mais ensinos, mas a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite é que essa aliança nos ensina
que a aliança pessoal que Deus faz conosco, ela não é para ser bênção somente para a nossa vida. Aquilo que Deus faz conosco é para ser estendido por toda a terra. Amém? Então, aquilo que Deus tinha feito para proteger somente Noé, agora, depois do dilúvio, ele volta, reafirma a aliança, mas para toda a terra. Verso 14 vai dizer: sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, viu, igreja? Não precisa se preocupar, que o mundo não vai mais acabar com água. Amém? Essa palavra é bem propícia para esses dias. Domingo muita gente quis se levantar e ir embora. Mas há uma promessa de Deus para nós, que foi estendida para nós através da obediência de Noé. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Amém? Foi assim com Abraão. Abraão também viveu aliança, milagres e promessas. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, vai dizer que o Senhor veio a Abraão de Ur e resolve trazer esse homem para perto dele e lhe firmar uma aliança. Deus lhe promete uma descendência incontável, uma terra e uma bênção sobre todas as nações. Amém? Então, é como a aliança de Noé. Aquela bênção que estava sobre a vida de Abraão seria uma bênção estendida a todas as nações, a todas as famílias da terra. Verso 3 do capítulo 12. Mas eu aprendo um pouco mais sobre a aliança de Abraão. Eu aprendo que quem vive aliançado com o Senhor vai viver uma vida de milagres, vai viver uma vida de sobrenatural. Porque Abraão, queridos, eu falei aqui, ele recebeu uma promessa de uma descendência incontável. Mas nós vamos ver na história de Abraão que isso não aconteceu instantaneamente, e isso não aconteceu de forma comum. Nós vamos ver lá no capítulo 15, por exemplo, Abraão conversando com Deus e Deus conversando com Abraão, e Abraão preocupado: Senhor, eu já sou velho e até hoje o Senhor não me deu filhos. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Será que a promessa que o Senhor tem para mim, ela vai acontecer através do servo que nasceu na minha casa? E Deus diz para ele: não. A promessa que eu fiz para você vai acontecer através da sua descendência. Abraão viveria, queridos, a promessa do Senhor de forma sobrenatural na sua velhice. E às vezes a gente pensa: mas meu Deus, está demorando tanto a acontecer. Não tem como acontecer aquilo que o Senhor me prometeu. Eu estou vendo que os dias estão se passando e cada vez está mais longe de mim a visão que o Senhor me deu. Queridos, eu falei aqui, ele recebeu uma promessa de uma descendência incontável. Mas nós vamos ver na história de Abraão que isso não aconteceu instantaneamente, e isso não aconteceu de forma comum. Nós vamos ver lá no capítulo 15, por exemplo, Abraão conversando com Deus e Deus conversando com Abraão, e Abraão preocupado: Senhor, eu já sou velho e até hoje o Senhor não
uma grande nação? Será que a promessa que o Senhor tem para mim, ela vai acontecer através do servo que nasceu na minha casa? E Deus diz para ele: não. A promessa que eu fiz para você vai acontecer através da sua descendência. Abraão viveria, queridos, a promessa do Senhor de forma sobrenatural na sua velhice. E às vezes a gente pensa: mas meu Deus, está demorando tanto a acontecer. Não tem como acontecer aquilo que o Senhor me prometeu. Eu estou vendo que os dias estão se passando e cada vez está mais longe de mim a visão que o Senhor me deu, aquilo que Ele me falou. Queridos, deixa eu falar algo para você. A aliança que Deus faz conosco é para a gente viver as suas promessas, mas é para a gente viver essas promessas, muitas das vezes, de forma sobrenatural. É impossível aquilo que você está aguardando. O impossível é matéria-prima para os milagres de Deus. Então, a gente precisa entender que o nosso Deus de milagres, e milagres são coisas, queridos, que fogem do natural. Nós precisamos estar dispostos a viver além do natural, a aguardar aquilo que o Senhor nos prometeu até que aconteça. Por que muitas chamas tendem a se apagar? Porque elas não entendem que a forma de Deus fazer não é do jeito que a gente pensa. No final vai ser perfeito. Não poderia ter sido escrito melhor. Mas o caminho, queridos, o caminho que vai percorrer, para onde Ele vai te levar, o que você vai precisar viver e aprender, é com Ele. A nossa tarefa na aliança com Ele é confiar. Confiar. Foi assim, queridos, com Moisés. Deus fez uma aliança com Moisés. Lá no pezinho do Monte Sinai, Ele estabeleceu, Ele veio ao povo de Israel, dizendo que faria daquele povo o seu povo, um povo referência para as outras nações. E ali Ele entregou mandamentos para que aquele povo pudesse viver em obediência à sua vontade. Eu estou só resumindo, um resumão. E o que eu aprendo com a aliança de Deus com Moisés? Que toda aliança, queridos, todo compromisso, todo contrato precisa de duas partes firmadas. A parte de Deus, queridos, é me proteger, me direcionar e me salvar. A nossa parte é obedecer. É procurar viver em obediência à sua vontade. É confiar que Ele tem o melhor para nós. E essa era parte do povo de Israel. Deus vem diante deles e coloca para eles a sua vontade. A parte daquele povo era simplesmente escolher obedecer ao Senhor. Foi assim com Davi, quando Deus prometeu para ele que sempre haveria uma descendência dele reinando sobre Israel. Sua dinastia, o seu reinado duraria para sempre. Deus estava falando desse tempo, mas Deus estava apontando para um reinado eterno, porque estava falando de Jesus, que viria da descendência de Davi com o seu reinado eterno. Tudo isso porque Davi, um belo
seu palácio, ele pensou: meu Deus, eu tenho uma casa, eu tenho um palácio bom e confortável, e a Arca da Aliança não tem um lugar. Ele achou graça diante de Deus com essa proposta. Deus falou com o profeta Natã. Ele volta lá e fala com Davi. E Deus fala para ele: Davi, não será você que fará uma casa para mim, mas o teu filho. E ali Deus resolve fazer uma aliança com Davi, que não abençoaria só enquanto ele vivesse, mas abençoaria as suas gerações para sempre. Sabe o que eu aprendo com essa aliança? Que a nossa decisão hoje diante de Deus é para a nossa vida agora, é para a nossa vida eterna e para a nossa descendência. Toda decisão sua em seguir ao Senhor vai abençoar suas gerações. Quando você não estiver mais nesse mundo, a sua fé e a sua obediência ao Senhor ainda será segurança e proteção sobre a sua casa. Deus se lembrará da sua fé, Deus se lembrará da sua entrega, Deus se lembrará das suas decisões diante dele. Não é diferente conosco, queridos. Quando nós dissemos sim para Jesus, nós fomos selados pela nova aliança do sangue de Jesus derramado na cruz. Nossos pecados foram perdoados. Nós recebemos a maravilhosa presença do Espírito Santo. E com isso, recebemos sim proteção. Quando o diabo olha para você, sabe o que ele vê sobre a sua vida? O sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Porque se ele pudesse nos enxergar, se nós fôssemos diante dele com a nossa cara lavada, mas quando ele olha para nós, é por isso que ele tem tanta raiva de nós, porque ele vê o preço do nosso pecado pago, e o sangue de Jesus nos protegendo, o Espírito Santo nos direcionando, e a obra da cruz que nos dá salvação. Jesus falou sobre isso quando ele estava ali na mesa da ceia, Lucas 22:20. Quando Jesus pega o cálice, ele diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mateus 26:27 diz: e tomando o cálice e dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Amém? Nós temos uma aliança com Deus. Amém? Nós temos uma aliança com Deus de milagres. E se nós procurarmos obedecê-lo, se nós procurarmos confiar nele. Por que, pastora, que você fala procurarmos? Porque a gente sabe que na caminhada a gente vai dar umas escorregadas. Vai ter dia que a gente não vai confiar tanto assim. Vai ter dias que a gente não vai obedecer tanto assim. Mas se toda vez que isso acontecer, nós procurarmos voltar para o prumo da obediência e da confiança, nós vamos viver uma vida de proteção e de milagres, sim. E isso que vai acontecer na nossa vida, queridos, vai se espalhar, vai se estender através de nós para a vida de outras pessoas. Não é somente a nosso respeito.
Quando Deus nos chama, Ele nos chama de verdade para sair do lugar de uma vida egoísta, onde a gente acha que o Pai é nosso, que o Pai é meu. Jesus nos ensinou a orar: o Pai é nosso. Onde a bênção que Ele me dá é só para mim. Onde eu sou a queridinha do Pai. Eu não gosto nem dessa história da mimadinha. Porque na verdade, quando Deus tem que puxar a nossa orelha, Ele puxa com vontade. Ele coloca às claras quem a gente é. Então é aí que entra a nossa aliança. É aí que entra o nosso propósito. Deus nos chama agora para levar a outras pessoas o conhecimento desse Deus. Deus deseja se aliançar com outras pessoas, com outros filhos. Amém, gente? Esse é o modo operante do Senhor. Sabe qual é o modo operante do Senhor? Usar a sua vida para resgatar outra vida. Foi assim desde o começo. Ele queria uma nação para se mostrar para outras nações. Para mostrar para outras nações que existe um Deus que é único e poderoso. E esse continua sendo o modo operante do Pai. Todos nós conhecemos alguém que ou deixou a sua chama se apagar completamente, está longe dos caminhos do Senhor, ou ainda não conheceu o Senhor, e que principalmente precisa de uma intervenção divina na sua vida. Todos nós conhecemos alguém que nós olhamos e falamos: ela não entendeu ainda. Isso só vai mudar, isso só vai acontecer quando ela encontrar o Senhor Jesus. Igreja, nós temos a resposta. Nós somos a resposta. Num tempo de tantas vozes, para de perder o teu tempo com vãs conversações que não nos levam a nada, que não faz a gente ser mais inteligente ou menos inteligente. Eu quero ser burrinha e chegar naquele dia e entrar no céu. Amém? É lá o meu alvo. E nós não podemos perder tempo. Então, queridos, nas próximas 10 semanas, nós estaremos desafiados a buscar alguém, a orar ao Senhor por alguém que não conhece Jesus ou está afastado de Jesus, para estar uma vez por semana com essa pessoa. Essa pessoa não é daqui da igreja, nem de outra igreja. Amém? É uma pessoa que está afastada da casa do Senhor e dos caminhos do Senhor. E você vai se aliançar com ela. Você vai ser uma ponte, você vai ser um espia, entrando nessa terra e trazendo no meio do caos a graça do Senhor. Amém? Semanalmente, nós estaremos aqui, eu, pastor Paulo, pastor Eliane, evangelista Elaine e evangelista Diego, trazendo as 10 ministrações. Toda semana você vai receber o estudo muito simples, que você vai levar e vai ler com essa pessoa e vai orar com essa pessoa até o fim. Semanalmente você vai receber explicação. A única coisa que você precisa gerar hoje no seu coração é o desejo de ser usado por Deus, para que Ele estabeleça aliança com outras pessoas. Amém? O Senhor está voltando. Amém, gente? E toda aliança, queridos, ela tem um sinal. Por exemplo, a aliança de casamento, o sinal dela é o anel,
que simboliza que é um compromisso que não deve ter fim, né? Então, nosso anel de casamento, ele é um sinal de aliança que nós temos. É o sinal de aliança que eu tenho com aquele bonitão que está ali do lado do João, que ganhou um predicativo a mais no dia 27, um anel. Então, Noé, a aliança de Deus com Noé tinha um sinal, tem um sinal, é o arco-íris. A aliança de Deus com Abraão teve um sinal, a circuncisão. A aliança de Jesus conosco tem um sinal, um memorial, que é o pão e o vinho da Santa Ceia, que nos faz lembrar que somos aliançados com Ele. E para essa aliança de milagres, também haverá um sinal. O sinal será uma pulseira, que no dia em que você for encontrar com essa pessoa, você vai colocar no seu braço e no braço dela. E nós vamos começar essa história por alguém que precisou colocar um sinal visível para que os homens de Deus pudessem ver e para que a provisão do Senhor viesse à sua casa. E é a história de Raabe. Vai ser a primeira história que você vai contar para essa pessoa. A Raabe, aquela história que está lá em Josué. Abra lá. Não vou ler por causa do horário. Gente, quarta-feira é pior do que tudo, hein? Josué capítulo 2. Nós vamos ver a história de Raabe, contemporânea de Josué, que vivia em Jericó. Amém, gente? Quando Josué está lá com mais de 1 milhão de pessoas diante do Jordão, esperando de Deus direção para tomar posse da primeira cidade que fazia parte da terra prometida. E Raabe, queridos, Josué resolve mandar 2 espias lá a Jericó. Nós sabemos, se você ler aqui o capítulo 2, você vai ver que o povo de Jericó estava completamente amedrontado, porque eles já tinham ouvido falar sobre o Deus, que era o Deus de um povo que estava vindo como que se fala aquilo que vai... Fala aí, papai. Essa palavra, rolo compressor, fazendo o mar se abrir, pão cair do céu. Então o povo estava ali amedrontado. Raabe, quando se encontra com eles, fala sobre isso. A alma do povo está desmaiada. Nós estamos aqui só esperando a morte, porque era isso que ia acontecer. Mas Raabe, essa mulher, no meio do caos, ela encontra uma oportunidade para mudar completamente a sua vida. A Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta. A Bíblia vai dizer que, como o restante do povo, ela devia estar amedrontada. Mas Raabe, queridos, ao invés de esmorecer, ao invés de tomar o sentimento de todos que estavam ao seu redor, ela resolve fazer diferente. Ela ali descobre, ela vai mentir. Os espias vão para a casa dela e ela vai dizer que eles não passaram por lá. Ela desobedece uma ordem do rei. Sabe por quê? Porque ela agora tem notícias de um rei que é mais poderoso do que o seu. Ela agora entende que está vindo ao encontro dela um povo que serve a um Deus que protege e faz milagres de verdade. E ali ela fala assim: o quê? Esses homens chegarem na minha casa?
Não é coisa do acaso, não. Não é coincidência, não. É Deus que protege o seu povo, que protege quem o obedece, me dando uma oportunidade de mudar a minha vida completamente. E não foi isso que aconteceu na vida dela? E sabe o que a gente tem que entender para entrar nessa aliança e nesse primeiro momento? Que Deus está disposto a mudar a vida de qualquer pessoa. De repente Deus vai te mostrar alguém que você vai falar assim: eu não vou conseguir fazer uma aliança de milagres com essa pessoa. Talvez você ache ela alta demais, ou baixa demais, ou enlamaçada demais, com cultura demais, ou com cultura de menos. A gente aprende com a história de Raabe que o evangelho é poder de Deus para mudar a vida de qualquer pessoa. Então, caia por terra esse teu pensamento. Se Deus te mostrar alguém, vá até ela, em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu aprendo para a gente finalizar é que Deus faz sempre mais do que aquilo que a gente pensa ou pede. Efésios 3:20. Raabe, queridos, eu resumi, né? Raabe só queria se manter viva no dia do ataque. Não era isso? Ela só queria estar viva no dia do ataque junto com sua casa. Mas foi só isso que aconteceu na vida de Raabe? Não. Raabe sai daquele lugar, sai daquela geografia, sai daquela mentalidade, recebe a Jesus, recebe uma família nova, um pensamento novo, um comportamento novo, recebe uma promessa de honra que não tem fim. Mateus capítulo 1, verso 5, Raabe vai estar na genealogia de Jesus. Deus tem para nós muito além daquilo que nós pedimos. Sabe aquilo que você está pedindo para Deus? O Deus de milagres vai fazer muito além. Raabe só queria estar viva. Deus dá para ela uma vida completamente nova. Traz ela para se casar com o homem de Deus, para fazer parte agora da descendência do seu filho. Nunca mais seria esquecida. Tudo porque ela entendeu quem era Deus e resolveu se lançar em obediência a Ele. Amém? Deus hoje está te chamando para se posicionar em obediência e viver promessas e milagres. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Talvez Deus já tenha te mostrado alguém aí no seu lugar. Talvez ainda não. Mas entre nesse propósito. Confie e entre nesse propósito. Você vai vir aqui. Você vai pegar a sua pulseira e a pulseira de quem você vai se aliançar. Você vai receber maiores informações no grupo. Eu vou botar lá no grupo exatamente como você tem que fazer. E o estudo que você vai dar sobre Raabe é muito mais simples do que o que eu falei aqui. Não tem muito a ver com o que eu falei, não. Você pode ler com a pessoa e no final orar. Amém, gente? Hoje, essa pulseira aqui, na verdade, foi terminada por nós à mão. E eu escrevi 100 vezes aliança com Deus. E eu ia escrevendo, ia falando para o Senhor: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. 100 vezes eu falei para o Senhor: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, não me deixa quebrar essa aliança.
Não me deixa desfalecer, não me deixa voltar atrás. Eu empenho minha honra, Senhor. Então, queridos, o Senhor está nos chamando para nos lembrar que nós temos uma aliança com Ele. E que a aliança dele conosco, ela nos faz viver promessas e milagres. Ah, pastora, mas quem está precisando de um milagre sou eu. Posso fazer uma aliança comigo mesmo? Vou te falar algo que é certo. Enquanto você for usado para abençoar a vida de outras pessoas, você será mais abençoado ainda. Amém? Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando, você vai vir aqui e nós vamos entregar para vocês as pulseiras. Para que você entre nesse propósito. Amém, gente? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache. Nós consagramos essas pulseiras, elas agora se tornam alianças. Alianças que sinalizam a intervenção do céu sobre a vida de pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, a nossa mente possa ser direcionada a pessoas que precisam de um real encontro verdadeiro contigo. Nós apresentamos os teus filhos, Senhor, para serem usados nesse tempo, para a honra e para a glória do teu nome. Pode vir, querido, você que vai participar. Moram em qualquer lugar. Eis aqui